Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, um canal que tem muitos vídeos à sua disposição. Tá bom? Então, eu quero dizer para você que hoje eu vou falar especificamente sobre um assunto, numa temática que eu estou trazendo agora nos meus vídeos, e a temática é a luz da Bíblia. E quem vou falar hoje? Hoje eu vou falar do profeta Enoque à luz da Bíblia, certo? Eu quero falar isso porque eu estive num culto muito abençoado de oração na minha igreja e o pastor atual, que inclusive me substituiu, eu já estou jubilado e o pastor trouxe uma mensagem muito boa e no meio da mensagem ele falou sobre a questão de alguns cristãos que querem fazer parte da igreja virtual. Eu achei muito bom, né, ele falar sobre aquilo, porque, na verdade, você nunca pode trocar a doutrina que você assiste na sua igreja, igreja que seja uma igreja abençoada, que fala a palavra de Deus realmente como é a nossa, por aquilo que às vezes você vê na internet, certo? Ou na igreja virtual aí da internet. Não faça isso porque a internet é muito boa, eu uso a internet, não resta dúvida, eu procuro fazer o máximo que posso para pregar a palavra de Deus na internet, porém, há também muitas heresias, e as pessoas que não têm nem o conhecimento suficiente e nem discernimento de espírito, assistem essas heresias e terminam sem entender e, às vezes, sem compreender, entram de cabeça nessas heresias. Eu assisti recentemente um podcast onde um cidadão afirmava com todas as letras que Enoque era maior do que Jesus. E eu quero dizer que isso é uma heresia. Aquele cidadão disse muitas coisas, mas não tem como provar o que ele disse. Inclusive, ele foi contra o relato de Gênesis, e eu não sou contra o relato de Gênesis, eu acho que está corretíssimo. Então, hoje, para não ser um vídeo assim tão longo, eu não vou falar lá sobre o relato de Gênesis, nada disso, mas vou falar apenas sobre a questão do profeta Enoque, que ele falou que era maior do que Elias, ou do que Jesus, e não é, certo? Enoque foi um homem de Deus, andou com Deus, mas não é maior do que Jesus. Vamos em frente para a gente já entrar nesse assunto. Então, eu coloquei aqui nessa série de vídeos que eu estou colocando aí, canal À Luz da Bíblia, e vamos aqui abrir as cortinas para a gente começar a falar sobre Enoque, sua história na Bíblia. É claro que não há muita coisa, mas há sim história de Enoque na Bíblia, e não tem a história de Enoque somente na Bíblia, é claro que tem em outros livros, em outros escritos, em escritos antigos, e também tem muita controvérsia nesses escritos, mas eu vou falar aqui apenas à luz da Bíblia, tá bom? Então vamos em frente. Eu quero começar falando para você, para que você possa se antenar. E existem dois Enoques na Bíblia, né? O Enoque, que era filho de Caim, e o Enoque, que é da descendência de Sete. Então, eu coloquei aqui mais ou menos uma imagem parecida com cada um deles, né, conforme os relatos, e textos abaixo que explica cada um desses Enoques, quem é realmente o profeta. Então, primeiro eu vou falar aqui sobre o Enoque, filho de Caim, conforme Gênesis capítulo 4, versos 11 a 24. Esse é um dos Enoques. Havia uma cidade com o seu nome, não há registros de ações desse Enoque, nem de bem, nem de mal, apesar que a descendência desse Enoque, ou seja, Caim, foi uma descendência iníqua, perversa, né? A gente, estudando a Bíblia com profundidade, sabe muito bem disso. Então tinha esse Enoque aí, e não há registro das ações desse Enoque. Agora vem o Enoque, que é realmente o homem de Deus, o profeta do Senhor. Enoque, o homem que andou com Deus, descendente
de Sete e que foi pai de Matusalém, conforme Gênesis, capítulo 5, versos 11 a 20. Situando você agora que há dois Enoques na Bíblia, aí nós vamos agora esquecer esse Enoque, filho de Caim, cujas ações a gente não tem muitos registros, e vamos falar agora especificamente sobre o homem de Deus, Enoque, aquele que andou com Deus e que é descendente de Sete e que foi pai de Matusalém, conforme a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Então vamos em frente para a gente continuar com esse importantíssimo assunto. Eu coloquei aí para você ficar bem mais antenado uma genealogia de Gênesis, do Gênesis, aonde eu coloco desse lado de cá, do lado coloquei Adão e Eva e e depois Abel e Caim, né? E do lado de Caim eu coloquei toda a genealogia onde está o Enoque, filho de Caim, e que também teve a sua descendência. E do outro lado, do lado aqui de Eva, eu coloquei a descendência de Sete, aonde figura Enoque, né? Que é o pai de Matusalém, e que realmente o profeta de Deus, o homem de Deus que foi arrebatado e que andou com Deus e Deus o tomou para si. Bom, então vamos em frente para a gente continuar com esse relato, né, de Enoque. Enoque foi um grande homem de Deus, mas nunca foi maior do que Jesus. Enoque, descendente de Sete, eu gosto sempre de escrever para você ter duas fontes, né? A visualidade, a visualização e ouvir também o vídeo, né? Enoque, descendente de Sete, viveu 365 anos e andou cotidianamente com Deus. Gênesis 5 e 24 registra: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Certo? Então, essas são as informações que a Bíblia tem. Realmente, ele foi um grande homem de Deus. Existem livros que não fazem parte da Bíblia, mas que são os livros de Enoque. Eu tenho todos eles aqui. O livro de Enoque, eu tenho esses que foram achados um pouco mais recente, e tenho todos eles em PDF aqui no meu computador. Eu tenho o livro do Enoque Etíope, eu tenho registros antigos, certo? Então, é, é bem interessante isso. Aquele cidadão, ele falou que Enoque, aos 75 anos de idade, ele, os anjos apareceram a ele, levaram ele para o céu e ele passou 300 anos lá com Deus nos céus. Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia não registra isso, e não há registros, mesmo em escritos antigos, que registre isso e que seja uma coisa conclusiva, certo? Eu tenho muitos registros antigos aqui a respeito de Enoque, não fala a respeito desse assunto, conforme ali foi dito naquele podcast. Então, eu coloquei aí escrito para você, a Bíblia não menciona especificamente o que Enoque fez aos 75 anos de idade, ou seja, durante esse período. Mas sim que aos 75 anos ele gerou Matusalém. Após ter Matusalém, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e viveu mais 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Bem, isso é o registro da Bíblia e, apesar de ter alguns escritos antigos que quer fazer alguma controvérsia, mas não tem nada comprovado, a Bíblia está muito mais correta nisso aí. Há muito mais exegetas que garantem esse esse relato da Bíblia do que aqueles que vão ficar a favor de alguns escritos antigos que às vezes são até que não se sabe bem a fonte de onde vem, tá bom? Então vamos em frente. Eu coloquei aqui, Jesus é maior que Enoque. Posso afirmar com segurança
Enoque, embora uma figura importante no Antigo Testamento, nunca foi maior que Jesus. A figura de Jesus Cristo é central na fé cristã. E na Bíblia é considerado o Messias, a encarnação de Deus na terra. Enoque, por outro lado, foi um justo profeta, certo? E homem que andou com Deus, mas não possui a mesma importância e posição que Jesus tem na Bíblia. Então, isso é bem interessante deixar bem patente, bem claro para as pessoas que são cristãs e que às vezes acessam a internet. Está de cara com um vídeo aí dizendo que Enoque foi maior do que Jesus, e às vezes desfazendo da mensagem do Gênesis também. Então, é preciso ter cuidado com isso. Eu tenho inúmeros livros ali. Eu achei interessante que aquele cidadão diz que Enoque escreveu 366 livros, não só esses 3 livros que aparecem, e que Jerônimo, quando foi encarregar de fazer a tradução da Septuaginta para o latim, ele tirou esses livros, sepultou esses livros em algum lugar que ninguém mais encontra, esses 366 livros que Enoque escreveu, porque poderia Enoque ficar maior do que Jesus e então não podia, para o cristianismo, isso acontecer. Quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que, apesar de eu ter aqui também escritos antigos, eu estou até com um papel aqui, né, onde eu registrei para não ficar uma coisa assim somente da minha fala, né, só da minha voz, mas eu até escrevi aqui e vou ler para você o que eu escrevi. Eu disse assim: sim, há registros em alguns textos antigos, como o segundo livro de Enoque, que mencionam Enoque tendo escrito 366 livros, e outros textos religiosos atribuem a Enoque apenas alguns livros, como o livro de Enoque, o primeiro e o segundo livro de Enoque, Enoque Etíope, etc. Mas este livro, também conhecido como Livro do Enoque Eslavônico, que é o segundo livro de Enoque, ele faz uma certa citação, dizendo que Enoque, em 30 dias e 30 noites, escreveu 366 livros. Eu quero dizer que isso não é conclusivo e que não há comprovação disso, muito embora haja um comentário mais ou menos parecido com isso, certo? Então, existem muitos outros textos em livros antigos que falam sobre isso. É claro que existem registros de que Enoque escreveu diversos livros, porém, esses livros não apareceram e essa questão de que foi Jerônimo que suplantou esses livros em algum lugar e não deixou aparecer, com medo de que Enoque se tornasse uma figura maior do que Cristo no cristianismo, isso, na verdade, não é algo conclusivo, não é algo que todos possam bater o martelo. Então, eu continuo dizendo, Jesus é maior do que Enoque. E Jesus é o maior, claro, de todas as Escrituras, porque é o Filho do Deus vivo. Vamos em frente para a gente concluir este vídeo, para ele não ficar muito longo. Então, Jesus é maior. Para você ter uma ideia, o Melquisedeque é uma figura das Escrituras Sagradas, lá do Velho Testamento, que é muito citado como um grande sacerdote, mas o que é que a Bíblia nos diz? E isso, é claro, inúmeros exegetas concordam com isso. O sacerdócio de Jesus é superior ao de Melquisedeque. E a Epístola aos Hebreus, especificamente o capítulo 7, argumenta extensivamente sobre essa superioridade. A razão para essa superioridade reside na natureza imortal de Jesus, eterna e ininterrupta do sacerdócio de Jesus, ao contrário do sacerdócio de Melquisedeque, que, apesar de seu status único e honorável, é visto como uma figura pré-figurativa de Cristo. Então, essas grandes figuras do Velho Testamento, como Moisés, como Melquisedeque, são pré-figuras de Jesus. Como Adão foi o primeiro Adão, né? E Jesus o segundo Adão, ou seja,
Isso no sentido de que Jesus é homem. Ele entrou pela porta da humanidade, ele nasceu de uma mulher, uma virgem, né? Então, Jesus é o Filho de Deus, e isso está muito explícito de Gênesis a Apocalipse na Bíblia, e há também em outros livros registros que podem comprovar que alguns historiadores assim também veem e escreveram. Bom, então, coloque isso na sua cabeça. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus vivo que se fez homem, que aceitou a proposta do Pai de se tornar um pouco menor do que os anjos para estar aqui conosco na terra, e por isso hoje nós somos cristãos. Amém? Então Deus abençoe. Eu acredito que não precisa se estender muito, mas quero apenas deixar esse registro aí, e você que acessa a internet, tenha cuidado, porque às vezes nem tudo que você vê, nem tudo que você assiste está de acordo com a realidade. Pode ser uma heresia. Então, não seja um crente de igreja virtual, seja um crente de igreja física, onde tem um local onde os cristãos se reúnem, aonde alguém cheio do Espírito Santo vai pregar para você a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Se você gostar do vídeo, ó, coloca assim o seu gostei, faz assim, né? Lá no canal. Isso é muito bom, ajuda ao canal. Deus abençoe. Até a próxima.